Pastora Tercélia, eu queria fazer uma pergunta. Fácil. Questão com igreja, e depois pode a pastora também, Rosane, responder. Hoje, nós entramos em um tempo na igreja, numa estação que não se fala mais em libertação. Muito menos de festa de Halloween. Eu vim numa geração onde os pastores iam chegando perto de outubro, eles enfatizavam, falavam de mensagens subliminares, eles falavam sobre as festas de Halloween, mas isso eu vejo que silenciou na igreja, né, pastor? A gente que anda nas igrejas com Liberta-me, a gente que ministra em outros lugares, parece que o diabo ele foi infiltrando devagar e silenciou isso, não se fala mais, é como se fosse, não, eles lá fora fazem, mas nós aqui estamos no nosso mundo, mas sendo que as famílias estão sendo encharcadas, né? Bombardeadas pela internet com isso e não conseguem mais se tirar isso de dentro. Eu até gostaria, em cima dessa tua pergunta, eu queria falar um pouquinho antes, explicando uma coisa assim. Quando se fala a respeito disso, de Halloween, coisas assim, não, mas isso é folclore, isso é cultura, isso nada a ver, só folclore e cultura. O que é cultura? Cultura. Eu até anotei, porque eu já fiz um vídeo sobre isso, já tem até no nosso Liberta-me lá. É um conjunto de crenças, de ideias, de valores, de costumes e coisas típicas de uma região, tradição, manifestações de um povo, manifestação social de um povo. Só que quando a cultura no mundo em geral ainda tem um pouco de beleza e de bondade, porque o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus. Então, o homem reunido ainda tem um pouco, o que não se contaminou completamente, ainda tem um pouco da bondade, da beleza, da imagem e semelhança de Deus. Então, um pouco da cultura ainda tem isso. Mas, quando o homem caiu em pecado, a natureza também ficou contaminada. A gente viu que a natureza também perdeu essa ligação com Deus. E a cultura ficou contaminada de coisas malignas. Então, hoje em dia, a grande maioria da cultura e da tradição e do folclore das cidades é impregnado de coisas demoníacas, porque o pecado fez isso no mundo, Então, a cultura não dá para dissociar de coisas demoníacas. Porque é cultural, tá cheio de coisas culturais em todas as cidades que são demoníacas. A cultura mexicana, que eles fazem, se não me engano, eles também comemoram o Dia dos Mortos. O Dia dos Mortos. Só que é uma coisa tão horrorosa. Exatamente. Morte, é tão horrorosa o que eles fazem no México, que existe um período que muitas vidas são ceifadas. Eles fazem essa festa, é cultural. E ela é muito forte, muito forte lá no México. E é cultural, mas é uma festa das trevas. Assim como o carnaval faz parte da cultura do brasileiro, e o que acontece no carnaval? Pois é. Né? Destruição e destruição. Infelizmente não se fala mais muito sobre isso, né? Alguns anos atrás, porque nós estamos vivendo os tempos modernos, pós-moderno, né? Moderno já foi, nós estamos vivendo, segundo os filósofos, a era pós-moderna. Então, a pós-modernidade é da cultura líquida. A cultura líquida tu toma a forma, pega a água e coloca aqui dentro dessa caneca, tem essa forma. Coloca na garrafa, tem a forma da garrafa. Então, o povo todo vai se adaptando conforme a cultura. Tudo é relativo e tudo pode. Tudo pode, tudo é só tua escolhas. E tem uma coisa também que faz parte dessa cultura maior que está sobre o mundo, é que o pastor ele não pode mais deixar o membro desconfortável. Tem que haver um ambiente confortável. Ele tem que ouvir, isso faz parte, gente, entrou na igreja, eu tenho que alertar, eu estou na igreja, não, mas não pode falar, porque o irmão vai se ofender. Gente, pecado vai ser pecado, não é porque o irmão vai se ofender que vai deixar de ser pecado. Você quer que o seu membro, a sua ovelha vá para o inferno? Não, você tem que ensinar o que é certo e errado. O mundo espiritual, ainda continuamos tendo dois mundos, as trevas e a luz, senão Deus vomita. Então existe, isso impregnou na igreja, faz parte da cultura woke, eu acho que, se não me engano, é assim a pronúncia, né? Que você tem que criar uma atmosfera. Então, a música, a luz, aquilo que você vai falar tem que ser agradável. E o evangelho de Cristo, ele é o evangelho de confronto. Necessariamente, nem sempre, a maioria das vezes, ele não é agradável. Então, a gente tem que aprender com os pastores da antiga e continuar denunciando. Olha só, pessoal. Porque ainda existe uma cruz e ainda existe Amém. Uma porta estreita, ainda existe um preço a pagar. Não, Amém. Isso aí tá gerando papo aqui na internet. Olha só,
A Benise Carvalho dizia assim: as lideranças precisam estar atentas ao mundo espiritual e não negar a existência das trevas dentro da igreja. Verdade.